E como que o modelo cognitivo pode ajudar o psicoterapeuta? A primeira coisa que ele vai ajudar, né, no psicoterapeuta é ele saber como que o paciente está funcionando. Então a gente precisa entender que durante a nossa vida a gente vai lidando com as coisas, né? A gente vai lidando com as coisas, às vezes a gente até tem algumas crenças mais funcionais, né? Então os pacientes às vezes têm algumas crenças mais funcionais porque ele vai lidando com a vida. Em determinados momentos, crenças disfuncionais desse paciente são ativadas. Quando essas crenças são ativadas, ele entra num esquema de funcionamento mal adaptativo, num esquema de funcionamento aí disfuncional. E esse esquema de funcionamento faz com que o paciente, então, se comporte de uma maneira que mantém ele no problema, que mantém ele com a sua dificuldade. Então, o modelo cognitivo vai ajudar a gente saber como este paciente está se comportando atualmente. Então ele te procurou ali, né, para uma psicoterapia, porque ele está com algum problema, porque ele está com alguma dificuldade. E você investigar o modelo cognitivo do paciente vai te ajudar a saber justamente isso, como está o funcionamento dele atualmente. E isso é de extrema importância, tanto para o começo do tratamento, como para todo o tratamento. Depois, ao mesmo tempo, conforme você vai fazendo isso, você vai também identificar, então, os padrões de comportamento do paciente. Os padrões de pensamento e de comportamento. Quando a gente tem, por exemplo, a gente coleta vários modelos cognitivos do paciente, então a gente pede para ele, muitas vezes dentro de uma semana, fazer aí a avaliação, né? Então dentro de uma semana ele fazer a avaliação do quanto, quais pensamentos estão incomodando ele, por exemplo, né? Então fazer a avaliação de quais pensamentos estão incomodando ele, quais comportamentos que mantêm ele no problema e coisas nesse sentido. A gente está fazendo o paciente avaliar justamente o seu padrão de funcionamento, como ele está funcionando, de certo modo. Então, quando o paciente consegue listar vários modelos cognitivos dele, vários modelos que aparecem durante a sua semana, a gente tem, então, os padrões de comportamento desse paciente. E os padrões de comportamento são justamente os comportamentos, os pensamentos que nós vamos trabalhar. Porque se o paciente se comporta de uma maneira disfuncional, de uma maneira negativa ali, pontualmente, em um evento ali na vida dele, e ele não se comportou assim no passado, nunca se comportou assim no passado, e provavelmente não vai se comportar assim no futuro, a gente até pode montar um modelo cognitivo disso, mas talvez não vai ser nem necessário trabalhar com isso, porque foi um evento específico. Tá? Foi um evento específico ali. Então, notar os padrões de comportamento do seu paciente, notar os padrões de pensamento do seu paciente é muito importante para o trabalho, porque é isso que vai te mostrar as crenças disfuncionais desse paciente, que vai te mostrar o esquema de funcionamento disfuncional desse paciente, o esquema de funcionamento mal adaptativo, negativo desse paciente, que aí você vai ajudar ele a lidar com isso, tá? Então, ele vai, como o modelo cognitivo pode ajudar o psicoterapeuta, ele começa aí ajudando a gente a entender como o paciente está funcionando atualmente, ajuda a gente a identificar os padrões do paciente, tá? Padrões de pensamento, padrões de emoção, padrões de comportamento. Ajuda a gente a explicar como o paciente está funcionando. Então, como eu costumo falar na primeira sessão, né? Na primeira sessão, a gente vai coletar os dados do paciente, colocar dentro de um modelo cognitivo e mostrar isso para o paciente. Mostrar para ele como ele está funcionando baseado nos dados que ele te trouxe. E isso traz, assim, uma conexão, isso traz uma coisa muito positiva para o paciente, porque ele se vê ali, ele vê de uma forma que, poxa, esse terapeuta me entende, esse terapeuta sabe o que eu estou passando, tá? Então, entendendo o modelo cognitivo ajuda você também a entender como o paciente funciona e explicar para o paciente como ele funciona dentro do modelo cognitivo. Você já consegue fazer isso, às vezes, dentro da primeira sessão de psicoterapia. Isso já aumenta muito as chances do paciente se engajar
com a terapia e já começar a desenvolver uma boa relação terapêutica com você. E aí, quando nós temos então esse modelo cognitivo, desse funcionamento do paciente, né? E tudo mais, esses padrões de comportamento dele, nós temos então a base do trabalho no alcance das metas e valores. Porque quando a gente pensa na questão de um processo de terapia, o paciente ele tem os seus valores, tá? Que ele gostaria de viver de acordo com esses valores, né? Ser uma pessoa X, ser uma pessoa mais assado, o que ele considera importante, né? Ao mesmo tempo, ele tem suas metas, seus objetivos, o que ele gostaria de atingir na área profissional, o que ele gostaria de atingir na sua área de relacionamento afetivo, o que ele gostaria de atingir na sua área familiar. Então, nós temos também as metas do paciente. Nós temos as metas e os valores que ele gostaria de viver. Ok, então nós temos onde ele quer chegar. Certo, mas para irmos, né, até aquele caminho, a gente precisa montar uma estratégia, né, desenhar um mapa, vamos colocar assim, para a gente chegar até lá, correto? Só que, da onde que eu vou sair? Né? Da onde que eu vou sair? Eu sei onde eu quero chegar com esse paciente, mas da onde que eu vou sair? E o modelo cognitivo vai nos dar justamente essa base inicialmente. Tá? Ele vai nos dar essa base, ele vai mostrar para a gente como o paciente está funcionando perante essas metas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que quer melhorar o relacionamento dele com a mãe. Ah, eu gostaria de passar mais tempo com a minha mãe, não sei o que e tal, porque, sei lá, ela tá doente, eu não sei se ela vai ter muito tempo ainda de vida, mas eu queria passar mais tempo com ela e tal. Ok, ele tem essa meta, ele tem esse objetivo. Por que ele não consegue fazer isso? Como que a gente vai descobrir isso? Com o modelo cognitivo. Sabendo como está essa relação atualmente. Então, quais pensamentos ele tem relacionado a isso hoje e quais comportamentos ele tem relacionado a isso hoje que impedem ele de passar esse tempo maior com a mãe. E o modelo cognitivo vai mostrar isso pra gente. Se eu tenho um paciente que quer melhorar o seu relacionamento afetivo, né, com o parceiro, com a parceira, é a mesma coisa. Eu gostaria de ter uma melhor comunicação, né, ter menos brigas no meu relacionamento. Ok. O que está acontecendo hoje? Como que é? Ah, eu chego do trabalho e aí a minha parceira chega e fala isso pra mim, né? E aí eu interpreto isso. Aí eu me comporto dessa maneira, aí eu vejo o caos acontecendo. Então você vê, o modelo cognitivo mostra pra gente como o paciente está em relação às suas metas e os seus valores. Então isso vai nos dar justamente uma base para saber qual estratégia desenhar para a gente conseguir chegar ali naquelas metas e naqueles valores, tá? Então ele tem a base, ele vai dar a base para o psicoterapeuta de trabalho no alcance das metas e valores do paciente. Ele ajuda a gente também a ter uma base para questionar durante a sessão quando surgir um problema. Então, muitas pessoas às vezes ficam assim, ai meu Deus do céu, eu não sei o que fazer durante a sessão, qual técnica utilizar, o que fazer e tal. Gente, a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o modelo cognitivo de cada situação que o paciente te traz. Então, ai meu Deus do céu, eu tive um problema no trabalho. Ok, qual o modelo cognitivo disso? O que realmente aconteceu? Qual que era o contexto? O que você interpretou? Como você se comportou? Como você se sentiu? Depois que isso aconteceu, o que você interpretou sobre isso? Ou sobre o seu comportamento? E o que você fez depois disso também? Então, buscar o modelo cognitivo dentro da sessão de psicoterapia, tá? É o meio do trabalho, é o modo da gente trabalhar dentro da terapia cognitivo-comportamental. O jeito de a gente trabalhar dentro da TCC é justamente utilizando o modelo cognitivo dentro da sessão. Então, surgiu um problema, surgiu uma nova coisa que o paciente quer discutir, ou coisas nesse sentido dentro da sessão, tá? A gente vai buscar e questionar dentro do modelo cognitivo, para a gente entender as interpretações do paciente, para a gente entender as reações fisiológicas dele, e para a gente entender também o comportamento que ele tem. E também a interpretação que ele tem deste comportamento, a interpretação que ele tem de tudo isso que aconteceu,
Tá? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.